Valeu, Theo, obrigado. A gente vai conversar agora com o deputado federal do PSOL, Chico Alencar, que já está conectado para falar aqui com a gente. O Chico que foi vereador, deputado estadual e agora é deputado federal e que conhece muito bem os personagens dessa história. Não só conhecia a Marielle Franco, mas também os irmãos Brazão. Deputado, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Queria começar te perguntando como é que você pode descrever esses personagens que foram revelados hoje pela Polícia Federal como sendo envolvidos no assassinato de Marielle Anderson. Pois não, Pedro. Boa tarde. Esse domingo chuvoso, mas em alguns aspectos luminoso. A gente está passando da etapa do quem mandou matar Marielle para quais as razões para esse crime hediondo que vitimou também Anderson Gomes. Essa tragédia, essa dor continuada de 6 anos que só agregaram angústia para todos nós, para os pais da Marielle, para sua irmã Aniele, sua filhinha, sua companheira Mônica, enfim, todo mundo mais próximo e toda a sociedade brasileira, porque isso foi, como me disse o então presidente Michel Temer na manhã seguinte, quando a gente desembarcou aqui no Rio, atônito, vindo de Brasília, o então presidente Michel Temer, ao qual nos opunhamos, era uma disputa política muito intensa, ele ligou comovido e disse: olha, esse crime é político e nós vamos contribuir, embora seja da alçada estadual, para desvendar. Depois o Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, também ficou muito em contato, mas a coisa não andava. Como disse o Marcelo Freixo, quando algum delegado, alguma investigação parecia chegar mais perto dos mandantes, eles eram derrubados, as procuradoras desistiram por pressões externas. E só agora, desde fevereiro do ano passado, quando a Polícia Federal, o governo federal começou a colaborar nas investigações, a gente teve um avanço. Por que isso? Porque o crime está imbricado nas estruturas do Estado, e particularmente no Rio de Janeiro. É a gangsterização da política, é a milicianização da política, é uma podridão total. Vamos ver agora essa nova etapa, essas novas apurações com elementos mais robustos. Mas antecipo que a bancada do PSOL, o PSOL enquanto partido, já vai pedir, vai representar no Conselho de Ética contra o deputado federal Domingos Brazão. É até importante você ter dito isso, desculpa, deputado, é até importante você ter dito isso, porque eu queria que você descrevesse como você conhece tanto o Domingos Brazão, que foi deputado estadual, depois foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas com o voto contrário do Marcelo Freixo e do PSOL. Surpreende para vocês do PSOL, especialmente para você que conhece todas essas figuras, o fato de Domingos Brazão e do irmão dele terem sido apontados como os mandantes do crime da Marielle Franco? Infelizmente, não surpreende. Eu conheço da vida pública, da vida parlamentar, e, no meu caso, mais o Domingos, que ele foi vereador comigo, depois eu tive um mandato de deputado estadual, ele estava lá, do que o Chiquinho, que foi vereador em outras legislaturas e já deputado federal há 2. Eu só estou convivendo de maneira no convívio parlamentar, que às vezes é parlamentar, com ele agora. Conheço muito pouco. Agora, esse segmento da família Brazão tem uma tradição aqui no Rio, digamos, série eufemismos, pouco republicanos, suspeitas de ferro velho receptando coisas de veículos roubados, de vinculação com milícias, até um homicídio. O Brazão Domingos foi acusado, depois absolvido,
E ele assumiu mesmo numa discussão com a deputada estadual Cidinha Campos que tinha matado, mas era um vagabundo que entrou na casa dele, alguma coisa assim, e legítima defesa. Enfim, é algo que não se coaduna com a boa prática política. Agora, o mais grave, Pedro, é que várias pessoas do mundo político dominante no Rio de Janeiro vão fazendo vínculos com esse tipo de figura política, como se não houvesse nada demais, como se tivesse tudo, vão naturalizando posturas. Ah, bom, mas não foi condenado por nada, não é isso, não avançou e tal, mas vão e fazendo ligações estreitas. Vide as ligações de Jair Bolsonaro e seu filho, então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, com o chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, que, aliás, tem que ser, tá dentro dessa apuração toda aí também, para ver os elos da criminalidade que é política no Rio de Janeiro, das milícias. A alegação, não, só soube dos malfeitos depois. Não, eu vi o Jair Bolsonaro, quando deputado, e eu era também, no microfone dizendo que era uma injustiça, perseguição a Adriano da Nóbrega, porque ele teria matado o Flanelinha, e que Jair iria no julgamento dele, isso era um absurdo, uma injustiça. Nós sabemos que o Flávio Bolsonaro, enquanto deputado federal, empregou mãe, filha, esposa, sei lá, pessoas da família do Adriano da Nóbrega, que tinham relações e não escondiam isso. Está tudo dentro desse mar de cumplicidades, pode não ter relação direta com o caso trágico, dramático de Marielle Anderson, mas está dentro de um mar de criminalidades com as malfeitorias da política do Rio de Janeiro. Bom, o Eduardo Paes, prefeito, indicou há meses atrás o Chiquinho Brazão como secretário de Ação Comunitária. Ação comunitária é ali na base da população, onde as milícias, infelizmente, no caso do Rio de Janeiro, tem muita presença e sempre brutal, violenta, em contraposição, mas também se aliando ao tráfico armado de drogas ilícitas. Isso é uma mixórdia total. O Chiquinho saiu agora, em fevereiro, da secretaria, coincidentemente, como informou Lauro Jardim, jornalista, assim que começou a surgir notícia da delação de Rony Lessa. Que teria citado ele, o irmão, enfim, como mandantes do crime. Até por isso é importante saber que você disse que vão representar no Conselho de Ética contra o Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Imagino que eventualmente também possa ter alguma medida no âmbito estadual do Domingos Brazão. Então eu queria que você detalhasse os próximos passos desse movimento político para poder tirar o mandato desses dois irmãos e, obviamente, se há uma articulação política para isso, até prevendo uma eventual cassação do deputado federal. O que deve acontecer e quando, deputado? Olha, o grau de degeneração política é tão grande que ele entra nas diferentes instâncias do Estado brasileiro. Nos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, isso é gravíssimo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já estava sob suspeição forte. A Operação Quinto do Ouro denunciou quase todos os conselheiros, se não todos, foram até presos por um tempo. Conselheiro de Contas, órgão superior de controle das gestões, em tese, aqueles que zelam pela ética pública, envolvidos em muitas denúncias pesadas de corrupção, desvio, venda de pareceres e de procedimentos. Bom, no caso do Brazão, a gravidade é muito maior porque tratam-se de homicídios. No caso do Chiquinho, como ele exerce o mandato de deputado federal, partido político tem prerrogativa de representar no Conselho de Ética, e nós os faremos enquanto partido, enquanto bancada, que pedindo outros a cassação. também, pedindo a cassação, claro. Ouvi aqui na própria CNN que o Arthur Lira está examinando o caso e vai ver se reúne
o plenário para apreciar a prisão do Chiquinho. Nós entendemos que parlamentar tem que ser preservado, sim, no exercício do seu mandato, por palavras, Sim. por decisões. Agora, quando há uma acusação robusta de crime, aí a imunidade alegada pode virar impunidade. Não tem essa de que Sim. não pode entrar no gabinete, não pode ser preso. Pode sim, e nesse caso é muito justo. É isso. Super obrigado ao deputado federal Chico Alencar do PSOL, que conversou com a gente aqui na CNN. Obrigado, deputado.